É que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Cidadão vandaliza autocarro por falta de 150 kwanza para pagar viagem. Após o governo fixar tarifa de táxi em 200 kwanza e autocarro em 150 kwanza. Tudo isso e muito mais se acompanha aqui agora no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é isso mesmo que vocês estão a ouvir dizer. Um cidadão chateado com esse sistema, enfim. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se não curtir, comente, que é bom e essencial. Tamo junto, J Privado na casa. Olha aqui a família, bomba! Cidadão vandaliza autocarro por falta de 150 kwanza para pagar a viagem. Após o governo, como é que fala? Né, fixar tarifa de táxi em 200 kwanza e autocarros em 150 kwanza. Como assim, J Privado? Olha, o incidente ocorreu em Viana, no bairro Capalanga, na paragem do Piaget. Um cidadão partiu os vidros de um autocarro porque não tinha apenas 100 kwanzas e não conseguia pagar os 150 kwanzas necessários para a viagem. Vale ressaltar aqui que, recentemente, o governo angolano anunciou que a tarifa dos transportes coletivos em Luanda vai variar entre 150 para autocarros e 200 kwanza para os táxis coletivos, sendo fixada localmente para as restantes províncias. Segundo o comunicado da imprensa do Ministério dos Transportes, as tarifas dos táxis coletivos a ser praticada nas rotas até 16 km passa a custar a cada passageiro 200 kwanza, né, na província de Luanda. Quanto aos autocarros urbanos, passam a custar 150 kwanza, numa extensão mínima de 20 km em todas as rotas da província de Luanda. Os valores foram decididos após a auscultação da Associação dos Taxistas e Cooperativas de Táxis, bem como a Associação de Cooperadores ou de Operadores de Transportes Rodoviários e Passageiros da província de Luanda. Para as demais províncias, as novas tarifas serão fixadas localmente em função das respectivas estruturas de custo. Tá? Agora, face a isso, quem veio a público repudiar essa nota aqui, né, foi o na mira do crime por intermédio do Japi Kamoshi, né, que disse, questionando, isso é uma gestão atípica ou é o regresso da exploração do homem a homem? Ou homem pelo homem, no caso. Né? Quem questionou aqui foi o Japi, né, fonte na mira do crime. Vamos lá ver aqui a matéria completa. Let's get it. A nota negativa desta semana tem a ver com o aumento dos preços, não apenas dos transportes privados, cuja medida já era esperada, mas principalmente porque, em simultâneo, o Executivo também aumentou a tarifa dos autocarros públicos, que são propriedade do Estado, afetando em grande medida a maioria dos cidadãos, estudantes, funcionários públicos e demais trabalhadores. Assim como fere o fator psicológico da pessoa e torna cada vez mais pobre a população com parcos recursos de sobrevivência, pressupondo um regresso à exploração do homem pelo homem. Por Japi Kamoshi. A recente subida, dizem reajuste, do preço do táxi, derivada da retirada dos subsídios do Estado aos taxistas e ou transportes coletivos privados, apesar de todas as complicações que arrasta e que são subajamente conhecidas pela sociedade em geral, já era esperada. Faltava mesmo só definir a quantia exata e sua entrada em vigor. Porém, como a corda rebenta no lado mais fraco, desta feita a queda do cidadão carente e sofredor foi mais contundente e inesperada. Tudo porque, ao ser anunciado que a corrida de táxi passa dos 150 para 200 kwanzas, em simultâneo, também foi apresentada uma nova tarifa para os autocarros públicos que passa agora para 150 kwanzas a passagem contra os 50 kZe anteriores. Esta decisão rebentou no seio da população como uma autêntica bomba e deixou os cidadãos incrédulos e amedrontados, sem saber como vão levar as suas vidas nos próximos dias. Os cidadãos não entendem como o governo, contrariamente ao que tem propalado aos 4 ventos, de estar empenhado em melhorar as condições de vida dos cidadãos, pode ser tão insensível a pontos de tomar posições que penalizam drasticamente as famílias e a população mais necessitada de tudo. Ao reajustar ou fixar o preço da corrida de táxi a 200 kZe, mais 50 kZe em relação ao preço anterior, a população não entende a razão para que o governo decida aumentar em mais 100 kZe a tarifa dos autocarros públicos, que são do Estado e beneficiam a maioria, e apenas 50 kZe aos transportes particulares. Os taxistas afirmam que, face ao preço dos combustíveis, a tarifa hora estabelecida, 200 kZe, as rotas longas terão que ser subdivididas, o que vai pesar sobremaneira no bolso do cidadão. Como se não bastasse, as famílias e demais cidadãos que tinham nos autocarros públicos a alternativa mais viável para conter os gastos, estão a fazer contas à vida, pois, mesmo fazendo apenas uma ida e volta diária,
a conta passa agora para 300 kz, famílias a que os filhos dependem dos autocarros para se deslocarem à escola e vice-versa. Não sendo possível pagar táxi, ao preço atual do transporte coletivo público, como será a vida dessa gente daqui para frente? Embora este retrato seja de Luanda, pelas notícias que circulam, a situação não é tão diferente nas demais províncias, atendendo que a penúria, a miséria, a falta de emprego e o elevado custo de vida alastra-se a todas as localidades de Cabinda ao Cunene. Desde o dia 16 de maio corrente, com o anunciado reajuste ou aumento, diminuiu o fluxo dos transportes na via pública, sobretudo nas rotas mais longas, sendo os usuários de Viana, com destaque para os Zangos, Baia, Cacoaco, Benfica, entre outras localidades mais distantes do centro da cidade, os mais prejudicados. Os alunos estão em fase de provas, avizinha-se o fim do ano letivo, muitos deles, em função destas medidas antipopulares não poderão ir à escola e não vão terminar o ano, uma triste situação que leva a concluir que os governantes angolanos andam muito aquém da realidade que se vive no país, apenas vivem de utopias, de teorias decalcadas e mal aplicadas, que nunca resultam em efeitos práticos. Em meio a tudo isso, os cidadãos atiram as culpas ao MPLA, que é o partido que comanda o governo e detém o poder há cerca de 5 décadas, acusando-o de ter aprisionado o país aos seus interesses, em proveito dos seus dirigentes, mas que o vai afundando aos poucos, cada vez mais a cada ano que passa. A sociedade está agitada e os angolanos ainda têm na memória um dos lemas do MPLA nos primórdios da independência, abaixo a exploração do homem pelo homem, e lamentam que tudo não passou de mera propaganda política para chegar ao poder, pois agora, são os próprios dirigentes do partido no poder que exploram os cidadãos, sugando-lhes até o sangue, sem dó nem piedade. Em Luanda, o MPLA continua a perder popularidade, fruto do mau desempenho do seu primeiro secretário, que é também o governador provincial, cuja atuação desagrada aos militantes fazendo com que muitos estejam a perder confiança no partido e a bandear-se para outras paragens. Quanto à governação de Luanda, as críticas sobem de tom e as acusações vão somando, para bom entendedor meia palavra basta. Há muito que a sociedade deixou de acreditar nas promessas do executivo. Os cidadãos são de opinião que o governo gasta muito dinheiro com coisas dispensáveis e devia, antes de qualquer medida penalizante aos recursos dos cidadãos, acabar com o desperdício que graça na própria governação e encetar medidas para conter a galopante corrupção que enferma os dirigentes e as elites do poder em Angola. As alterações macroeconómicas que se efetuam na economia angolana causam, geralmente, um efeito boomerang, acabando por criar novos impactos como a inflação que, atualmente, se considera descontrolada. Os especialistas admitem que a fiscalização do OG deveria ser, em princípio, a garantia dada aos cidadãos de que o dinheiro público está a ser bem gasto. Porém, duvidam disso por considerarem que, em Angola, a defesa e salvaguarda dos interesses públicos ainda tem um longo caminho a percorrer. A falta de um controle rigoroso quanto à aplicação de preços aos bens e serviços comercializados faz com que os fornecedores e vendedores incrementem os preços quando e como querem, por influência direta ou indireta do aumento do preço, neste caso, dos transportes ou dos combustíveis. O mesmo se passa quando há reajustes salariais. Sempre que o executivo decide fazer reajustamentos salariais, para conceder ao trabalhador maior capacidade de compra e de manobra com o seu salário, de imediato os preços no mercado disparam, fazendo com que as possibilidades do cidadão continuem a ser as mesmas ou, em alguns casos, piores. Na mesma esteira, sempre que o executivo reajusta os salários, da função pública, as instituições e empresas privadas não o fazem. Quando os preços sobem em função do dito reajuste, são os trabalhadores destas instituições privadas os mais penalizados em todos os sentidos. As reclamações para estas situações são do conhecimento público, mas não se conhece qualquer atitude ou medida das autoridades para se acabar com este estado de coisas que, para além de penalizar os cidadãos, tornou-se como que um vício, divide a sociedade, injeta desconfiança e descrédito quanto ao desempenho do próprio governo. Dá asa a especulações como a do governo não tratar todos os cidadãos de igual para igual, como se uns fossem filhos e outros simples servos ou menos que isso. Das duas, uma, ou o executivo e o partido que o suporta estão super confiantes que podem controlar os danos colaterais de uma gestão realmente atípica ou então, definitivamente não sabem com que linhas se cosem.